O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, O que é o Tempo, de Alessandro Marin Pietri, com ilustrações de Esteban Vivaldi, editado pela Solis Luna. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Hoje a gente vai falar de tempo. Para isso, vamos lembrar lá da história da Alice no País das Maravilhas e puxar um fio para o livro de hoje, para a partir dali falar do tempo como organizador da nossa rotina, como gerador de angústias, como renovação e também como remédio para tantas coisas nessa vida. Se você é educador e ainda não conhece a Redelê, saiba que você está deixando passar a chance de conhecer pessoas incríveis de todas as regiões do país e de discutir obras deliciosas em encontros leves, emocionantes e divertidos. Ficou com vontade? Então passa lá no redelê.com.br, não perde tempo e faça a sua inscrição. Aqui no podcast a gente usa o repertório de lá, dos clubes de leitura, para apresentar obras literárias que a gente adora e que já passaram por essa discussão acalorada com educadores dos cantinhos do país. Eu sou Patrícia Urbach, sou autora, ilustradora, idealizadora da Redelê, e eu estou aqui com a querida Nina Brondi, que além de autora, é também coordenadora pedagógica da Redelê. Olá, Nina, querida! Vamos a mais um episódio do nosso Redelendo? Vamos, pensando que há quanto tempo estamos fazendo podcast já nessa Redelê, já temos tantos episódios, né, Paty? Pois é, muitos episódios. E se você está assistindo esse pela primeira vez, se você não conhecia o nosso podcast Redelendo, fica aqui a dica para que você volte no tempo e vá, aproveita o tema de hoje, volte no tempo e vá assistir os outros episódios. Tem coisas incríveis, obras incríveis de autores que a gente adora e que valem muito a pena. A gente faz com carinho aqui esses episódios para ajudar vocês na mediação de leitura de vocês, para ajudar a dar repertório, dar ideia, para puxar essas conversas, enriquecer as conversas sobre esses livros que nos encantam, não é, dona Nina? É isso, Paty. E hoje estamos aqui encantadas com O que é o Tempo, que é um livro que ele começa com uma linguagem meio cinematográfica, porque ele vem, né, com a passagem, uma cena acontecendo com um recorte que lembra muito, né, a ideia do cinema, até que temos aqui a pergunta dos filhos ao pai: pai, o que é o tempo? E o livro gira em torno desse pai respondendo o que é o tempo. E como é difícil dizer o que é o tempo. Respondendo, não, tentando responder, né? Porque defina tempo. É coisa mais difícil, gente. É tipo, defina amor, defina, né? Não dá. É tipo missão impossível. Mas nesse livro a gente tem esse movimento dessa tentativa e do pai, acho que mostrando muito o que é o tempo para ele. E tem uma chavinha assim de leitura nessa obra que é incrível de pensar. Que lembra que eu falei para vocês que ele começa ali nessas imagens que vão se deslocando para a gente chegar na pergunta. A gente começa com o livro com o pai jogando futebol com o filho e essa bola batendo num relógio e quebrando o relógio. Então a gente começa com a pergunta: o que é o tempo? A partir do momento em que o relógio se quebra. E uma das coisas lindas que a gente pensou no nosso encontro foi muito sobre esse desejo do pai de parar o tempo e ter esses filhos pequenos para sempre ali junto dele, nesse movimento de proximidade. Então, a gente já começou o clube com esse movimento de, meu, que incrível poder pensar sobre essa relação, né, entre pai e filhos e o tempo, e com um relato, foi lindo isso, ficamos emocionados, de uma participante falando: nossa, a gente está fazendo essa leitura e sabe que a minha filha acabou de casar e eu estou nesse mergulho do tempo porque eu estou olhando as fotos de quando ela era pequenininha, e daí vocês trouxeram esse livro que significou muito para mim nesse momento.
As fotos que são tempo congelado, né? Uma tentativa de congelar o tempo, né? De parar aquele momento, né? Preservar, sei lá, né? E que está presente no livro, né, Paty? A gente tem aqui, né, essa ideia do tempo congelado, esse olhar para como é que nós lidamos com o tempo, o que é que a gente tenta fazer com o tempo, quando, na verdade, o tempo é um senhor indomável. A gente pode ter o desejo de controle. Acompanhe a Nina em versão poética. O tempo é um senhor indomável. Não percam a Nina em versão poética. O que mais virá? O que mais virá? Aguenta, Paty, aguenta. Olha, quando o assunto é tempo, a gente vai desfiando mesmo, né? Essa nossa ideia e essa percepção e a subjetividade, porque uma das coisas que ficou muito forte é o quanto o tempo é algo muito subjetivo. Acho muito interessante, porque esse livro ele vai nessa tentativa de explicar o que é o tempo, ele vai trazendo vários caminhos, várias possibilidades, e as coisas vão se somando, mas ele tem um ritmo mais frenético, né? As imagens têm muito movimento, é tudo muito carregado de movimento, e tem muita coisa acontecendo, tem muitas referências, tem a referência ao Alice no País das Maravilhas, que eu já vou querer pedir o teu olhar sobre isso, mas eu queria puxar aqui um fio para um outro episódio que a gente fez sobre o passeio, sobre a obra Passeio, que também fala da passagem do tempo, mas ela fala da passagem do tempo de uma forma linear, de uma forma tranquila, como dizendo ele vai passar, né? Não importa o que a gente faça, não importa os nossos desejos, ele vai passar. Então, a gente vai envelhecer, as crianças virão, os mais velhos irão, e esse tempo vai passar. Então, ele conta da passagem do tempo de uma forma linear, muito linear, né? Sempre a gente vai acompanhando aquelas bicicletas pedalando sempre na mesma direção, mas muito tranquilo, muito pacificador. Aqui não, aqui tem uma coisa de caos, de urgência, quase de angústia, assim, que também está presente na passagem do tempo. Este senhor aí que você apresentou. E que, Paty, olha, muito interessante você trazer isso, porque te ouvindo, fiquei pensando muito que é essa relação do tempo com a infância, né? Porque aqui temos um pai com seus 2 filhos, tentando trazer uma resposta a uma pergunta sem resposta, lidando com isso e trazendo também as próprias referências, né? Então ele traz essa ideia do tempo enquanto engrenagem, o tempo que se desfaz e que ele cai, né, como se fosse uma areia, o tempo, essa relação do tempo, da espera, então a espera por algo que se gosta muito, a espera para comer um bolo, então qual é essa relação com esse tempo? E eu adoro essa página, que é justamente esse olhar, né, do pai e dos filhos pelo buraquinho ali do cuco, do relógio, para ver como é que está o tempo lá dentro, e o tempo está lá, malandro, deitado no negocinho lá do relógio, com suas asas, esperando. É o tempo da espera, né? O quanto isso eu acho que traz essa ideia desse ritmo frenético. Então, é o ritmo frenético, e aqui apareceu muito durante o encontro, né, na conversa do clube ali, apareceu muito o que é o tempo para mim, o que é o tempo para um adulto, o que é o tempo para você, o que é o tempo para uma criança, né? Porque o tempo é diferente. E aí é inevitável pensar, né, quando a gente era criança, que alguém falava assim, vixe, eu lembro que uma vez eu pedi alguma coisa de Natal, eu queria uma bolsinha de Natal que uma amiga tinha, não sei o quê, eu não ganhei. E não veio no meu Natal. E eu lembro de falar com a minha mãe e ela falou: ai, filha, é verdade, esse ano que pena, né? Esse ano no Papai Noel não trouxe, né? Tinha essa coisa do Papai Noel. Papai Noel não trouxe, mas ano que vem, quem sabe, ele traz a bolsinha cor-de-rosa que você queria. Gente, aquilo foi devastador. Como assim? Ano que vem é muito
tempo, né? Muito tempo. Mas hoje adulta, você fala, putz, se não deu nessas férias, filho, daqui a pouco tem outras férias, né? Não deu para passear essa vez, vai dar outra vez. E a gente tem uma Essa relação relação, diferente. sim, Vai vai. mudando, né? Essa noção de tempo vai mudando, porque vai encolhendo, né? A gente está vendo sempre em relação a quê, né? E também essa ideia do tempo, isso veio também no nosso encontro, eu até anotei aqui, que é essa ideia do tempo, o tempo cronológico, o tempo da experiência, então o tempo cronológico, Cronos, o tempo da experiência e do encontro, né, que é também chamado de Kairos, e também pensar esse tempo do brincar e da suspensão, que também é chamado de aion, não sei se é assim que fala, mas da gente conseguir, dentro de uma obra, ter todos esses movimentos de reflexão sobre o tempo, e ainda com essa referência, né, que você até falou, essa intertextualidade com Alice no País das Maravilhas, onde é muito forte essa ideia do tempo e que se faz presente a partir da nossa leitura desde o começo, quando a gente se depara com essa personagem, com essa roupa e com o coelho no Essas colo, trancinhas inconfundíveis. né? E tem uma outra imagem que também foi muito forte, que é pensar aqui nessa queda no tempo. O buraco. O buraco, é. Então, acho que o que é o tempo, ele traz esse ritmo frenético da tentativa de responder algo que não dá para responder, mas pensando muito nas relações de afeto e o quanto o tempo ele está relacionado a isso, né? Com quem estou, o que eu estou fazendo, é sobre o sentir dentro dessa relação do tempo e pensando também nessa ideia, né, dessas ilustrações do Esteban Vivaldi, que traz essa figura meio que de pássaro. Então, o que é que isso também traz enquanto simbologia? E aí apareceram várias possibilidades, né? Nenhuma certeza, achei maravilhoso. Nenhuma certeza nessa conversa, mas várias possibilidades, né? Do pássaro do cuco, ou pássaro dos egípcios, né? Das figuras antropomórficas no Egito. Não, e essa ideia da liberdade, né? Do pássaro relacionado à liberdade. Tem uma outra imagem que foi muito forte, mas é pensar, né? O que é que nós fazemos quando o tempo escapa? E a maior certeza de todas que temos é que a única coisa que ele não controla, que o tempo não controla, é como vamos viver dentro dele, né? Maravilhoso. Vocês perceberam que a gente começou com a Nina em versão poética, a gente terminou com a Nina em versão filosófica, né? E eu vou precisar interromper, porque se eu deixar, ela vai falar aqui durante 20, 30 minutos, ela vai ficar elaborando sobre o tempo, coisa que o próprio autor não deu conta de resolver. Ele só apresentou possibilidades, a Nina foi fisgada pelo livro, mas eu preciso interromper esta filosofação aqui da Nina, porque a gente já estourou nosso tempo, Nina. Não tem como, a gente já passou muito. Então, eu vou ser aquela pessoa. É terrível. Esse tempo é terrível, Nina. Vamos aceitar isso. E eu preciso, então, ser aquela pessoa que vai dizer que o episódio de hoje do nosso Redelendo entrou por uma porta e saiu pela outra. Semana que vem, o tempo vai passar e a gente vai contar outra. Então, se você quiser participar, quiser ouvir, quiser trocar com a gente, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho e vem com a gente que a cada semana tem uma nova obra sendo esmiuçada, discutida e apresentada para vocês. Tchau, tchau. E se você quiser conhecer outras obras dos mesmos autores, nós indicamos Quando Somos Um Só, do Alessandro Marin Pietri, com ilustrações do Esteban Vivaldi, editado pela Solis Luna. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever.
Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.